Muito bom dia, que a graça, a paz e o amor de Deus estejam mais uma vez conosco aqui nesse estudo que nós teremos hoje. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o quanto nós estamos dispostos a obedecer a Deus. Deus nos orienta em diversas situações, Ele tem diversos conselhos a nos dar. Agora, o quanto nós estamos dispostos a obedecer realmente aquilo que Deus nos orienta. Para esse nosso estudo, nós vamos fazer uma leitura que está lá no livro de Atos, no capítulo 7, a partir do versículo 54 até o versículo 60, onde nos diz assim a palavra de Deus. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Esse texto, ele é o trecho final do que aconteceu com o primeiro mártir cristão. Né? A primeira pessoa que morreu pelo cristianismo foi o próprio Cristo, morreu pregado em uma cruz. E o primeiro mártir, depois de Cristo a morrer, a ser martirizado, foi Estevão. Estevão ele foi acusado de blasfemar contra Moisés e contra Deus. E ele foi levado ao Sinédrio, que era o tribunal supremo dos judeus na época do Novo Testamento. Estevão ele nos fornece um lindo resumo bíblico, desde os tempos de Abraão, chegando até os tempos do rei Davi e do rei Salomão. Isso a gente pode ver no capítulo 7 até o versículo 50, onde Estevão faz essa narração para a gente. Existem muitos simbolismos no Antigo Testamento que prefiguravam Jesus Cristo. Estevão ele se utiliza da rejeição que foi feita a José por seus irmãos e também a Moisés pelo povo de Israel. Né? Quando o povo perguntou a Moisés quem o nomeou líder e juiz sobre nós, fazendo com que Moisés fugisse para Midian. Isso está no capítulo 7, do versículo 27 ao versículo 29. Vamos dar fazer essa leitura rapidamente. Capítulo 7, versículo 27 ao 29. Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Então, Estevão, antes de morrer, ele fez um resumo maravilhoso do Antigo Testamento para a gente. Estevão também ele usou esta rejeição para demonstrar que Israel sempre rejeitou os enviados de Deus e agora estavam rejeitando Jesus. E até que ponto Estevão estava disposto a obedecer a Deus para testemunhar desse Evangelho de Jesus Cristo? Estevão estava disposto a obedecer até a morte. O trecho que foi lido, ele começa dizendo: ouvindo isto, ficaram furiosos. Ouvindo o quê? Estevão acusou aquelas pessoas com palavras muito duras. Olha o que ele disse aqui no versículo 52.
Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Estevão os acusou de serem traidores e assassinos. Eles que se achavam o povo escolhido de Deus. Eles que entregaram Jesus aos romanos para que ele fosse condenado à morte. Eles não queriam nem sujar as mãos com a morte de Jesus. Eles não suportaram ser chamados de assassinos. Por isso eles o apedrejaram. Estevão, nessa defesa que ele fez, ele não estava defendendo a si mesmo. Ele não estava tentando salvar a sua vida ali no Sinédrio. Estevão estava sendo obediente e, por obediência, ele defendeu o testemunho de Jesus. Ele tentou fazer com que eles compreendessem que Jesus era o Messias, o prometido, aquele que havia sido prometido no Antigo Testamento. Ele estava tentando mostrar para aquelas pessoas que eles estavam rejeitando o Messias. Em nenhum momento ele usou daquele testemunho para tentar salvar a sua própria vida. Mas o que ele queria era fazer com que aqueles judeus percebessem a gravidade do erro que eles estavam cometendo. Estevão morreu. Ele foi apedrejado até a morte, ou seja, ele estava disposto a obedecer até as últimas consequências. Nesse texto aqui existe um fato que eu acho bastante curioso. Jesus normalmente ele é retratado como estando assentado à direita de Deus, sentado à destra de Deus. Agora vejam o que diz aqui o versículo 56. E disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Isso aqui pode nos dar a impressão de que Jesus ele se levantou do seu trono de glória ao lado do Pai para receber aquele que estava defendendo o seu testemunho até a morte. Olha que maravilhoso isso. Estevão estava entregando a sua vida por causa de Jesus e Jesus se levantou para receber o seu Espírito. Isso é uma visão, é uma possibilidade que ela é maravilhosa. Mas em nós, o quanto nós estamos dispostos a obedecer a Deus? O que significa obedecer a Deus? Não é obedecer a tudo aquilo que Ele nos orienta através das Sagradas Escrituras? Quantos primeiros cristãos estavam dispostos a obedecer? A história dos apóstolos, aquilo que nós sabemos dos apóstolos, nós sabemos que as histórias deles terminaram em martírio. Eles também estavam dispostos a obedecer até suportarem as mortes mais terríveis. E se eles não estivessem dispostos a obedecer tanto? E o apóstolo Paulo, que também não suportou uma morte horrível, nós sabemos que provavelmente ele foi decapitado. Enquanto o apóstolo Paulo estava disposto a obedecer a Deus. Para a gente compreender um pouquinho o quanto ele estava disposto a obedecer, vamos ler agora um trecho que está lá em 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. E eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes,
Fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez.